Seja bem-vindo ao programa A Mensagem por Elas. Você já sabe, toda sexta-feira a gente está aqui juntos, aprendendo mais lições sobre como melhorar o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento com as pessoas com quem convivemos e principalmente o relacionamento com o nosso Deus. Além de você ser muito bem-vindo, eu quero te dizer que hoje, especialmente hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema importante. Você já se sentiu perdido? Você já se sentiu tão atrapalhada, tão angustiada, que não sabia que rumo tomar? Você já sentiu uma necessidade profunda de se encontrar com Deus, de conversar com Ele, de estar junto, de ter Ele pertinho de você? Você já sentiu o desejo de um dia receber uma visita especial do Senhor na sua casa? Já? Pois hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, trazer uma história que vai te ajudar a compreender como a gente pode fazer isso sem necessariamente fazer. Ficou confuso? Então não sai daí, porque em poucos segundos depois desse intervalo eu volto e a gente vai conversar exatamente sobre isso, trazendo um esclarecimento, trazendo a verdade bíblica para nos ajudar nessa compreensão. Você sabe explicar o que o pecado é e como ele surgiu? Você sabe? Você entende isso? O assunto parece fácil às vezes, mas todavia é um mistério. E Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, através da sua graça, nos ensina não apenas sobre o pecado, mas Ele também nos ensina de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, há cura para o pecado. Essa é a grande esperança. E é sobre isso que a revista Esperança, a cura do pecado, vem falando. Exatamente sobre esse tema, cura do pecado. A eliminação dele, como a gente pode viver aqui nesse mundo e ser curado desse pecado. Você quer receber uma? É tão simples. Eu vou explicar para você. Só precisa você nos enviar uma mensagem através do WhatsApp. Então, anota o nosso número, operadora 12 982 44 4449. Anotou? Eu vou repetir para você. Operadora 12 982 44 4449. Você manda um WhatsApp para nós, pede agora mesmo, vai, já aproveita e já digita aí essa mensagem e aí a gente envia essa revista para sua casa e sabe o que mais? Ela não vai ter nenhum custo para você. Você acredita nisso? Completamente gratuita e vai te ajudar a compreender melhor como você pode encontrar a cura pelo pecado. Essa revista é sensacional, vai te fazer muito bem, vai ajustar melhor a sua vida. A cura do pecado. Vai ser bênção para você. Pede a sua, tá bom? Muito bem. Vamos agora juntos fechar os nossos olhos, porque hoje a gente vai estudar um tema muito gostoso e com certeza um tema que vai nos ajudar nessa caminhada da cura também que nós encontramos em Cristo Jesus para esse mal que assola a humanidade, que é o pecado, tá bom? Então pode fechar os seus olhos, vamos falar com Deus? Grande Deus e poderoso Pai, nós estamos em Tua presença agradecidos pela Tua bondade e misericórdia. Estamos juntos com um desejo no coração de ser abençoados por Ti nesse momento, através do estudo da Tua palavra. Que Tu possas enviar os anjos poderosos para abrir a nossa mente e abrir o nosso coração, para termos o entendimento e aceitarmos as Tuas palavras e que possamos praticá-las, para que possamos ser melhores servos Teus. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era rico, mas ele não era muito querido, não. Ele era rico, mas ele era desprezado pelo seu povo, porque ele
ele tirava o dinheiro do seu povo para dar para um outro povo, para os romanos. Vocês acreditam nisso? E por isso o povo dele não gostava dele. Mas um simples encontro com Jesus mudou completamente a vida de Zaqueu. A vida dele foi transformada a partir desse encontro. Vamos ler a palavra de Deus? Está lá a história no livro de Lucas. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Você lê comigo a partir do verso 2. É a história dele. Eu vou contar essa história para você. A história diz assim. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e muito rico, procurava ver Jesus. Não era que ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo diante das pessoas, subiu em um sicômoro a fim de ver a Jesus. Porém, ali Jesus iria passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. E toda aquela multidão, vendo aquilo, começavam a murmurar, dizendo: ué, quem é este homem que se hospeda com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo hoje dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois também és o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. É uma história conhecida, não é? Bastante conhecida, eu gosto muito dessa história. Eu quero que você crie um quadro mental na sua mente, que você comece a imaginar agora Zaqueu, um homem baixinho, de baixa estatura, talvez um anão, né? Bem pequeno em relação à maioria da população. Fica sabendo pelas conversas de que Jesus ia passar ali. Quando ele sabe disso, quando ele recebe essa notícia, o seu desejo profundo é ver a Jesus. Porém, devido à baixa estatura, quando ele imagina que ele sai de casa, que ele olha aquela multidão já ali cercando a cidade, muitas pessoas se esbarrando, e ele não conseguiu passar para se aproximar de Jesus. Teve a ideia de subir na árvore. Subiu e ficou olhando Jesus de lá. Qual é o seu desejo de buscar e ver a Jesus? Tão forte assim, que você chegaria a subir numa árvore para ver Jesus? Que você desbravaria circunstâncias ao seu redor no intuito de ver Jesus? A busca e a fome por Jesus, que nós encontramos no versículo 3 e 4, fez com que Zaqueu, que era curioso, subir em uma grande árvore. Ele ouviu falar de Jesus e desejou profundamente ver a Jesus. Mesmo sendo rico, um homem muito poderoso, ele reconheceu a necessidade de algo mais em sua vida. Zaqueu era um homem pequenininho, então ele subiu numa figueira para ter o vislumbre de Cristo. Isso nos ensina que, independentemente da nossa posição ou de nossos pecados, todos nós temos a necessidade espiritual que só Jesus pode preencher. Todos nós, independente se temos recursos ou não, só Jesus pode preencher. Às vezes, nós precisamos de algo muito incomum e ter a disposição de superar obstáculos, sejam esses obstáculos pessoais, obstáculos familiares, obstáculos financeiros, em busca de uma transformação. Essa ação de ir em busca, de se mexer, de superar os obstáculos, de transpor os muros, isso seria a permissão de abrir o caminho para que Jesus seja capaz de nos alcançar, para que Jesus seja capaz de se achegar perto de nós, para termos a presença dele mais próxima possível de onde nós estamos. A isso se dá a capacidade de permitir. Eu permito que o Senhor se aproxime. Essa foi a ideia de Zaqueu. Ao subir na árvore, ele diz: não importa os empecilhos, não importa os obstáculos, eu quero ver esse homem.
Eu quero contemplar a face desse homem. E já que aqui, dessa forma comum, como todos estão fazendo, não é possível para mim, ele subiu na árvore. E agora, queridos telespectadores, agora, nesse momento em que ele sobe na árvore, Jesus para embaixo da árvore. E quando Jesus para embaixo da árvore, ele então olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, chama pelo nome, demonstrando conhecimento. Ele sabia quem estava ali, dizendo que ele conhecia aquele homem. E ele diz assim: olha, Zaqueu, desce depressa, pois me convém pousar em tua casa hoje. Ah, queridos, eu acho impressionante essa frase do Senhor, sabe? Ele não parou ali, olhou para Zaqueu e disse: sabe, Zaqueu, eu quero ir na tua casa, eu quero muito ir lá na tua casa, mas eu não acredito que você é uma pessoa que represente bem o nome de Deus. Você é um ladrão, Zaqueu. Então, para eu ir na tua casa, você precisaria arrumar a tua casa, resolver as tuas coisas, abrir teu coração, se entregar para Cristo, melhorar o teu relacionamento com a tua esposa, jogar fora as coisas que estão lá e que não são dignas de um cristão. Sabe, Jesus não olhou o status de Zaqueu, Jesus não olhou os pecados de Zaqueu, Jesus simplesmente olhou o coração de Zaqueu. E naquele instante, o coração de Zaqueu estava disposto a ver Jesus. O coração de Zaqueu estava aberto para ver Jesus, ao ponto de ele poder ultrapassar todos os obstáculos que estavam ali, com o único objetivo, ver a Jesus. Ele não imaginava que Jesus iria conversar com ele. Então, só de ver, parecia que ele estava satisfeito, simplesmente de ver. E agora, naquele momento exato ali embaixo, Jesus o chama pelo nome. Sabe, queridos, independente dos nossos pecados, independente do nosso passado, da nossa história, da nossa trajetória, Jesus está nos chamando para um relacionamento pessoal com Ele. Ele não diz: vai na frente, arruma a tua vida, arruma a tua casa, arruma a tua história para depois eu ir me encontrar contigo. Não. Ele se encontra com você exatamente como você está. Exatamente como você está nesse momento, o Senhor quer ir à sua casa, quer estar com você, quer se encontrar com você. E daquela maneira ele olhou para Zaqueu e disse: desce agora, porque hoje eu quero estar com você, eu quero ir à sua casa. Sabe, enquanto isso estava tudo acontecendo, a multidão que estava ali fora começou a fofocar. Essa é a palavra correta aqui. A Bíblia diz murmurar, né? Eu imagino até o que aqueles homens falaram, além do que a Bíblia relata. Ele se hospeda com pecadores? Ele se hospeda com pecadores, né? Eles falaram, mas deixa eu falar para você agora. Aquela fofoca correu naquela multidão. Você sabe como uma notícia se espalha na multidão? Você ouviu? Ele falou para Zaqueu que vai na casa dele. Não acredito. Verdade? Verdade? Como pode? Ele é ladrão, ele rouba, ele não é um cara bacana. E ele diz que é Jesus e vai na casa dele. Julgamentos, não é, queridos? Muitos julgamentos. As pessoas começam a tirar conclusões, as pessoas começam a partilhar seus pensamentos, suas ideias. Quantas vezes nós fazemos isso também na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa casa? Sabe, provavelmente aquela multidão pensou assim: nós estamos seguindo Jesus há tanto tempo, nós estamos aqui juntos, fazendo o que Deus pediu e Deus não vai na nossa casa. Agora esse chega agora, sobe numa árvore e o Senhor quer ir na casa dele. Será que Deus não sabe que ele é pecador? Nós fazemos tudo certo, vamos à igreja, damos ofertas, e ele prefere estar na casa de um ladrão. Talvez isso tenha passado na cabeça daquelas pessoas que estavam ali, aquela grande multidão. Quantas vezes eu e você também nos colocamos nessa posição? Estamos, às vezes, assistindo o encontro de outras pessoas com a pessoa de Jesus e nos colocamos numa posição de inveja, numa posição de julgamento. Ficamos julgando os outros que estão se encontrando com Jesus, ao invés de apoiarmos, de estendermos a mão. Ficamos dizendo: essa pessoa não pode se encontrar com Jesus, porque ela não está pronta para se encontrar com Jesus. Olha a vida dela, olha o que ela faz. A transformação e o arrependimento de Zaqueu veio somente pelo fato de ele encontrar-se com Jesus. Vamos criar uma cena na nossa cabeça agora. Pense comigo.
Jesus entrou na casa de Zaqueu e a multidão foi atrás, tá? Porque a multidão era curiosa, a multidão estava junto. E Jesus foi andando com Zaqueu até a sua casa, que devia ser uma casa bacana. Ele tinha dinheiro, ele tinha posses. Devia ser uma casa bacana. E quando ele chegou lá, ele deve ter dado ordem para os seus empregados. Olha, organiza aí a maior festa, porque Jesus está aqui. Eu queria só ver ele e ele está na minha casa. Todo mundo deve ter corrido de um lado para o outro, lavado os pés, organizado, arrumado tudo, matado ali os animais para comerem. Deve ter sido uma grande festa. Havia muita gente com Jesus. Eu não digo a multidão toda entrou na casa, mas muita gente deve ter entrado, outros ficaram do lado de fora. E naquele momento eu imagino Jesus olhando o movimento de Zaqueu de um lado para o outro, tentando ser um anfitrião maravilhoso e agradável para o Senhor. E o Senhor só olhando, lendo a alma de Zaqueu, compreendendo o que ia dentro do coração daquele homem. E o Senhor fica de olho nele, o Senhor bate o olho cada movimento que ele faz, o Senhor olha com ternura, com amor, com acolhimento, com aconchego. E então, nesse momento, Zaqueu para tudo, olha para o Senhor e diz: Senhor, eu quero me comprometer nesse instante a devolver a metade dos meus bens aos pobres, porque eu tenho defraudado, eu tenho roubado. E mais, Senhor, o encontro contigo está me fazendo refletir e eu preciso dar até 4 vezes mais aquele que eu roubei. Eu vou suprir isso, eu vou dar mais para realmente obter esse perdão, essa cura pelo meu pecado, pela minha avareza. Isto, querido, mudança de atitude, demonstra que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nossas atitudes e ações mudam completamente. Eu não consigo ser a mesma pessoa mais. Há uma mudança dentro de mim. É uma mudança interior, é o arrependimento genuíno, ele é visível em nossas vidas. Eu não posso dizer que eu me arrependo e continuo andando pelo mesmo caminho. Não, eu me arrependo e estou na mesma trajetória. Não, eu me arrependi e estou fazendo as mesmas coisas. É impossível estar na presença de Deus e não mudar de atitude. É impossível eu dizer que caminho com Deus e continuar tendo as mesmas atitudes pecaminosas que eu tive a vida inteira. Queridos, a salvação é para todos. Pecadores, indignos, pessoas boas, pessoas más. A palavra de Deus diz aqui que salvação é para todos. E Jesus declarou, no final da experiência com Zaqueu, ali na casa dele, depois que Zaqueu disse: olha, eu reconheço a tua presença em minha vida, a tua presença em minha casa, caiu minha ficha, acordei, eu estou roubando e eu quero mudar. Então o Senhor olha para ele e traz uma frase extraordinária. E ele diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso nos mostra que salvação, meus queridos, é para todos. Independentemente do passado, dos erros cometidos, das dificuldades que foram feitas, do status que essa pessoa tem, do quanto ela errou, se muito, se pouco, se errou sempre, se errou uma vez. Jesus é o único instrumento de salvação para todos aqueles que o buscam. E assim, meus queridos, como Zaqueu, nós também somos chamados a buscar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Não importa o que você fez, não importa a vida que você teve, não importa a vida passada. Sabe, Jesus está passando agora pelo seu caminho. Agora mesmo Ele está na sua casa. Agora mesmo Ele está sentado aí do lado do seu sofá. Aí na sua cama, está deitado ao seu lado. E Ele está olhando para você com toda a ternura da alma. Ele está chamando você pelo seu nome. E Ele está te oferecendo salvação. Ele está olhando e dizendo: hoje eu vim para a sua casa e se você está me escutando falar, não fecha o seu coração para mim. Até que dia você vai esperar? Até que dia você vai esperar para descer da árvore, para descer da sua vida, para descer dessas circunstâncias que estão envolvendo você, que tem te adoecido, que tem trazido dores, que tem trazido sofrimentos? Até que dia você vai aguardar para de fato abrir o seu coração e permitir que o Senhor
entre na sua vida, que Ele comande a sua existência, de que Ele promova a transformação da sua história e faça de você um instrumento de amor, de paz, de justiça na sua casa, na sua comunidade, na sua faculdade, aonde quer que você vá. Meus queridos, caminhem com Cristo, caminhem ao lado dele. Tenha o desejo profundo de olhar para ele como Zaqueu teve, de que nenhum impedimento, que nenhum transtorno, que nenhum obstáculo possa impedir você de chegar até ele. Assim como ele transformou a vida de Zaqueu, ele pode transformar também a sua vida. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos. Zaqueu é um exemplo vivo de que quando nós respondemos ao chamado, a nossa vida é transformada. Hoje você também pode responder a esse chamado e experimentar essa grande transformação. Abra o seu coração, permita que Jesus seja o seu Senhor, que Ele seja o seu Salvador, que a sua vida seja modificada completamente por Ele. John Newton, ele nasceu no século 18. E durante a sua juventude, ele viveu de forma desregrada, viveu distante de Deus, fazia o que bem queria. Ele tornou-se marinheiro e nas suas diversas viagens pelo mundo no navio, ele se envolveu com tráfico de escravos, com bebidas, uma vida dissoluta. Atos muito cruéis e até desumanos para aquela época. Ele era um homem perdido, completamente perdido, vivendo uma vida de pecado e as suas ações, as suas atitudes traziam somente dor, sofrimento a muitas pessoas que estavam em contato com ele. No entanto, durante uma terrível tempestade no mar, Newton enfrentou a morte de perto. Pela primeira vez, ele se viu cara a cara com a morte. O navio que ele estava parecia realmente condenado devido à grande tempestade. E no desespero em que ele estava naquele instante, ele clamou a Deus. Pela primeira vez em muitos anos, ele disse: Senhor, tem misericórdia de nós. E contra todas as possibilidades e todas as probabilidades, o navio foi poupado. E naquele momento, Newton começou a reconhecer que Deus estava lhe dando uma segunda chance. Esse, meus queridos, foi o início do processo de transformação de Newton. Ele decidiu se render completamente a Cristo naquele momento e a sua vida mudou radicalmente. Ele abandonou o tráfico de escravos e mais tarde ele tornou-se um ministro do Evangelho. E a sua experiência, a sua história de ter sido salvo pela graça divina, apesar de ter tido um passado sombrio, inspirou aquele hino que você conhece, Amada Graça, Amazing Grace. Aquele hino que fala da graça maravilhosa de um Deus que pode salvar. Que Deus pode salvar um desgraçado como ele. Ele colocou essa história no hino. Ele escreveu a sua história, amada graça, que me buscou, que me salvou. Tamanha o desejo e vontade de falar sobre a transformação que ele havia vivido. Sabe, essa história de John Newton nos lembra que não importa quão distantes ou quão perdidos eu ou você estejamos, a graça de Cristo é poderosa para nos salvar. O Senhor Deus, através de Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz, nos alcança, nos chama pelo nome. Ele nos encontra mesmo em meio às tempestades da vida. Ele oferece a salvação. Assim como Newton, você também pode decidir hoje se render a Cristo, aceitar o seu perdão e começar uma nova vida de transformação. Seja qual for o seu passado, meu querido e minha querida amiga, Jesus está estendendo a sua mão para você agora. Assim como ele parou embaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, desce rápido. Eu quero ir na tua casa hoje. Não é amanhã que eu quero. Não é o mês que vem, não é semana que vem. Eu quero ir hoje.
Queridos, o Senhor veio para buscar e salvar o que tinha se perdido, e eu e você estávamos perdidos pelo pecado. A nossa vida estava entregue ao Senhor das trevas. E quando nós aceitamos a presença do Senhor em nossa vida, estamos experimentando a maravilhosa graça que John Newton escreveu, experimentou e transformou em música. É uma graça que transforma o impossível. É a graça que faz a transformação de vida e que nos concede a possibilidade de uma nova história. Por isso hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar você, exatamente, você que precisa tomar a sua decisão ao lado do seu Salvador. Você que está prorrogando esse tempo, você que está olhando para Jesus e dizendo hoje ainda não. Hoje não, agora ainda não, eu preciso resolver umas coisinhas. Sabe, eu tenho estudado, eu tenho lido, eu já entendi que a tua palavra é a verdade. Eu já entendi que ela é a solução, é a salvação, mas eu preciso só de um tempinho para eu ajustar algumas coisas. Deixa eu falar para você. O Senhor Deus diz, hoje eu quero ir na sua casa, não é amanhã. Você não sabe quanto tempo mais você tem. Será que igualmente, Newton, você está esperando uma grande tempestade na sua vida? Será que exatamente como o John Newton da nossa história, você está esperando que algo muito drástico aconteça para que você possa tomar a sua decisão? Hoje é o dia, agora é a hora e esse é o momento de aceitar a maravilhosa graça do Senhor, permitir que Ele entre em sua casa, entre em seu coração, atue na sua mente através do Espírito Santo, promova as mudanças necessárias e importantes para que a sua história de vida possa ser realmente modificada pela graça de Deus. Nesse instante especial, eu quero fazer uma oração por você. Você pode se ajoelhar ou pode ficar quietinho aí na sua cama, no seu sofá, fechar os olhos e eu gostaria de orar por você. Grande Deus e poderoso Pai, estamos em Tua presença, desejosos de que o Teu Espírito alcance essas pessoas que estão nos ouvindo nesta hora. Alguns já sabem o que precisam fazer, contudo têm adiado suas decisões, baseado em alguns caprichos, alguns desejos, algumas coisas que ainda fazem na vida e que gostariam de permanecer fazendo, porque é gostoso e agradável. Mas quando nos entregamos inteiramente em Tuas mãos, a transformação acontece da nossa vontade, do nosso ser. Nos ajustamos à Tua palavra, nos ajustamos à Tua verdade e a salvação enche a nossa vida, a salvação enche a nossa casa, nos concedendo a graça maravilhosa de uma vida transformada perto de Ti. Nesse instante, Pai, queremos Te convidar para vir fazer morada dentro de nós. Que a Tua presença dentro de nós modifique todas as nossas vontades, modifique o nosso ser e assim tenhamos o desejo profundo de estar sempre junto contigo. Pedimos essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom demais ter estado com você aqui. Você já sabe, toda sexta-feira, às 10 horas da noite, é a Mensagem por Elas. É realmente um encontro maravilhoso, um encontro poderoso, um encontro com Cristo, um encontro com você mesmo e um encontro com a sua história de vida. A salvação é possível somente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.